Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí ao meu dia da Conacif. Antes de tudo, eu queria agradecer ao Carlos Felipe pelo convite. Acredito que conferências como essa só tem a adicionar as pessoas que envolvem o nosso esporte, que é o fisiculturismo. Falando em fisiculturismo, né, é um esporte que abrange muitas áreas, é muito complexo e complicado. Minha palestra aqui, que eu não gosto de falar em conferência nem em palestras, então basicamente será um bate-papo da maneira informal que eu gosto de fazer a respeito das diferenças do fisiculturismo, do complexo fisiculturismo nacional e internacional a partir da minha experiência. Quando me chamaram para fazer o vídeo para a Conacif, eu até desanimei um pouco, porque me chamaram e para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos e não ia ter como ir para o Brasil palestrar ou fazer algo do tipo. Por ser uma proposta totalmente online, eu acho que é muito válido isso. Antes de tudo, falando um pouco de mim, meu nome é Hugo Oliveira, eu tenho 29 anos, já trabalho com fisiculturismo há cerca de 7, né? Hoje eu sou proprietário e coach do Team Dead Face, que é um time composto de bastante atletas e aspirantes atletas. Falando um pouco do meu background, eu comecei no bodybuilding a treinar, a estudar, a viver um pouco disso por volta de 9 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 29 e tudo que a gente vai aprendendo a respeito do esporte, a gente acaba aprendendo, querendo ou não, de maneira no acerto e erro, né? Hoje em dia a gente tem muito material na internet, muitas pessoas dispostas a falar sobre tudo sem demagogia, mas quando eu comecei não era bem assim. Existiam sim fóruns de internet onde as pessoas chegavam a compartilhar suas experiências, inclusive foi num desses que eu comecei. Comecei no hipertrofia.org e depois eu fui moderador do Treino Insano e depois passei para os fóruns internacionais, que comecei no getbig.com, onde muitos conhecem o famoso GH15. Ele começou no getbig.com na mesma época que eu estava lá. Eu também conheci o coach Romero Holt, que era meu sócio também no getbig.com, né? Meu grande amigo. E depois disso, no próprio fórum do gh15.org, onde me consagrei o primeiro moderador brasileiro do fórum, né? Eu era uma das poucas pessoas que tinham acesso a ele diretamente. E por causa disso, dessa troca, dessa interação, eu aprendi muita coisa do bodybuilding internacional e coisas que eu levei na prática para o Brasil, e acredito que eu tenha sido uma das primeiras pessoas a levar algum tipo de coisa diferente para o mainstream, né? Para a galera geral da internet, digamos assim, e não só para os grupinhos de coaches e preparadores que existiam no Brasil, já os mais consagrados. Nessa mesma época, o conceito de... O povo foi perdendo um pouco o medo de falar sobre recursos ergogênicos e da parte mais obscura do fisiculturismo, né? Então acabou que qualquer pessoa que acompanha o esporte nos últimos 10 anos sabe que os últimos 10 anos a parte obscura do fisiculturismo foi à tona. Então o acesso à informação se tornou muito transparente. Lógico que isso vai ter o lado bom e o lado ruim, que eu falarei já, mas isso é inegável, foi um fato inegável que mudou nos últimos tempos, né? Nessa mesma época
que eu comecei a trazer um pouco, começar a trabalhar com as pessoas no Brasil como coach, eu resolvi competir em 2012, um bom tempo depois já. E em 2012 eu competi sem maiores pretensões, mesmo pela experiência, porque eu ainda acredito que para você ser um bom coach você tem que passar por uma dieta, uma preparação, até por uma maneira de você sentir mesmo, sabe? De saber o que é aquilo antes de fazer com outra pessoa. E basicamente foi o meu maior intuito, né? Me consagrei finalista, não fui campeão, até porque eu peguei uma categoria bem pesada na FBB Rio, e a partir daí eu resolvi, eu um pouco que me desencantei pelo aspecto competitivo. Até hoje eu faço críticas duras, né, que não vem ao caso do vídeo, mas eu faço críticas duras a todas as federações de fisiculturismo, porque eu acredito que não seja uma coisa tão transparente no aspecto competitivo. Eu cursei Educação Física na UFRJ, não terminei, antes disso eu viajei, passei um tempo na Europa, né, depois vim para cá. Acabei não terminando a faculdade, cursei até o 7º período, e durante esse tempo na Faculdade Federal eu tive o prazer de estudar e conhecer muitas pessoas também do ramo, né, principalmente da parte de treinamento específico. Em 2014 eu fui para a Irlanda, morei lá durante metade de um ano, 6 meses. Após isso voltei ao Brasil e resolvi vir aqui para os Estados Unidos, né, que, querendo ou não, é a meca, é a capital mundial do fisiculturismo e do fitness em geral, né, dos esportes. Sem dúvidas aqui, nesse intercâmbio de ideias e informações, tanto quando eu fui para a Europa, quanto aqui nos Estados Unidos atualmente, foi me adicionando mais ainda, né? Foi adicionando, trazendo mais conhecimento ainda sobre o esporte, na maneira de dieta, treinamento, protocolos diversos e ergogênicos, né? Todos os lugares vão ter suas peculiaridades e tradições, digamos assim, culturas diferentes e maneiras diferentes de lidar com a complexidade que é o fisiculturismo, né? Bom, então vamos dar início ao bate-papo. Como vocês podem ver, eu gosto de falar de uma maneira mais informal e vai ser como se fosse um bate-papo mesmo a respeito da minha experiência e tentar passar um pouco para vocês. Começando a diferença entre o bodybuilding em termos de mentalidade, não só de protocolos e regras e esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho que já está no mainstream, todo mundo já sabe, mas uma coisa que é muito diferente de lugar para lugar, em qual vivi e experienciei, em qual tive atletas, né, acompanhei diversos atletas, é muito diferente a mentalidade, né, de cada lugar. O que acontece no Brasil hoje é uma onda de... as pessoas estão muito apressadas a atingir os objetivos que elas querem a curto prazo, né? Então vemos muitos competidores no Brasil, mas não atletas de verdade, são competidores, são pessoas que, infelizmente, elas estão lotando os campeonatos, mas em busca de uma satisfação pessoal fugaz, né? E isso tem trazido alguns problemas para o nosso esporte, principalmente a respeito de utilização de drogas e informações errôneas, né, passadas de maneira errada, e isso tem trazido problemas, né, como todos têm acompanhado o desenvolvimento nos últimos tempos. Eu sou do Rio de Janeiro e quando eu saí de lá era comum que toda academia que eu passava pelo menos tinha 1, 2 ou 3 atletas. Né? Atletas. Então, o que acontece? Para mim, opinião pessoal minha, Hugo, como coach, eu acredito que ser atleta ou não é competir ou não, fazer uso de ergogênicos ou não, mas sim a mentalidade, né? A mentalidade.
O uso de ergogênicos mesmo no Brasil é algo que infelizmente está muito banalizado. Quando eu comecei, eu lembro nos primeiros fóruns que eu comecei a pesquisar, estudar e correr atrás de informação, a primeira coisa que a gente procurava atrás era o treino. Geralmente era o treino, né? O que eu estou fazendo de errado, qual o estímulo que eu estou dando para o meu corpo que não está funcionando da maneira correta, que eu espero. E o treino tem sido a última coisa que a pessoa quer estudar, né? Infelizmente. O Brasil, agora estou falando do Brasil especificamente. No Brasil, o treino está se tornando uma coisa de... A pessoa que fala de treino geralmente é a pessoa estudiosa de educação física, e os atletas eles não dão valor a isso, geralmente, né? Geralmente os atletas falam: nossa, aquele cara é um estudioso não tem nada a ver com o nosso esporte é na prática. Porém, muitos perdem. Você precisa estudar musculação para poder aperfeiçoar sua capacidade em outros esportes, inclusive no fisiculturismo. Então eu lembro que a gente estudava primeiro treino, né? E aí geralmente era um processo automático. A pessoa, quando começa a ficar um pouco mais ligada, consciente na academia, quer fazer um aumento de massa muscular, ela começa a se focar nos grandes fisiculturistas, principalmente o Arnold Schwarzenegger, né? E daí, por osmose, digamos assim, você vai aprendendo um pouco mais de dieta e vai estudando até finalmente chegar ao recurso dos recursos ergogênicos, né? Esse seria o desenvolvimento natural do atleta, né? Um desenvolvimento natural, né? Não tem outra palavra, realmente. E agora o que está acontecendo é um desenvolvimento mais artificial, né? Que o cara simplesmente ele contrata um coach que o cara é grande, o cara tem muitos competem ainda, ele tem uma carga de ergogênicos muito alta, e simplesmente o cara ele se torna coach para pagar os próprios recursos ergogênicos e vai passando aquilo para um atleta mais iniciante, né? Desrespeitando o desenvolvimento natural da coisa. Isso cria diversos problemas. Um deles, o mais comum, é a carreira curta do atleta, né? Porque ele vai, provavelmente, se ele quiser entrar de cabeça mesmo, ele vai usar bastante coisa de início, mas a carreira dele vai ser curta, né? Porque por diversos motivos. Um dos motivos é o próprio atleta perder a vontade de competir, porque, como eu disse no início do vídeo, acaba se tornando uma coisa fugaz, né? Uma coisa que não foi vinda de dentro para fora, foi uma influência externa, né? Agora todo mundo é atleta, todo mundo quer ter Instagram de atleta, ser considerado um atleta, e isso está sendo uma coisa gerada através de influências externas e não de dentro para fora, como deveria ser, né? Isso é minha opinião própria, pessoal. Hugo, mas o que isso tem a ver com o título da palestra? Eu vou te falar já já. Eu já vou chegar nas diferenças práticas de protocolo e dieta, mas antes eu tenho que passar por essas diferenças culturais para vocês poderem entender. O brasileiro ele tem essa coisa do imediatismo, do jeitinho brasileiro. Para que eu vou entrar na fila se eu posso furar a fila quando ninguém está olhando? É mais ou menos isso que acontece com o fisiculturismo. Mas aí a pessoa pergunta: Hugo, mas isso não é bom? Porque está gerando mais gente, né? Mais gente adepta ao esporte. E eu respondo: seria bom se fossem pessoas adeptas da maneira correta, né? Porque agora o camarada que quer competir, ele simplesmente vai direto para o abuso de drogas, né? E isso já não é uma maneira que traz crescimento para o esporte, ao contrário, né? O que eu tenho visto nos últimos anos é o esporte diminuindo, não crescendo, né? Tivemos o primeiro ano do Arnold Classic Brasil, onde foi sucesso. A partir do primeiro ano, todo mundo, inclusive eu, sou um dos grandes críticos que falam que o Arnold Classic Brasil só tem piorado, né? E isso por aí vai, porque o fisiculturismo sempre ele foi
um culto exclusivo, né? A pessoa não gostava de ser fisiculturista, né? Porque ele era visto como coisa, né? A pessoa que come diversos ovos por dia, né? Que leva marmita para todos os cantos, e por isso o nosso esporte ele só envolvia as pessoas que realmente queriam aquilo, né? Eram pessoas que, antes de resolver se tornarem atletas ou aspirantes atletas, eram pessoas que tiveram que passar por muito estudo, muita conversa, conhecer pessoas novas, correr atrás. São pessoas que realmente queriam aquilo, né? A informação não era tão fácil, né? Não existiam guias para ser atleta de fisiculturismo como tem hoje. Então isso criava atletas que realmente queriam ser atletas, independente de competir ou não, pessoas que viviam aquilo, né? E hoje em dia o que acontece é o oposto, né? Por tudo estar muito fácil, você vê 800 coaches disponíveis na internet o tempo inteiro, 800 artigos de pessoas falando sobre protocolos diferentes, botando a dieta dos atletas, botando o protocolo de uso de ergogênicos, botando passo a passo como se tornar um fisiculturismo, passo a passo como se tornar uma paniquete. Como essas informações todas estão no mainstream, né, no povão, digamos assim, foi se perdendo a exclusividade e se tornando uma coisa de esporte de todo mundo, né? Todo mundo é fisiculturista, todo mundo é atleta, todo mundo é a pessoa especial, né? Todo mundo é especial, todo mundo tem dedicação, todo mundo tem força de vontade, todo mundo é um ser divino e quer 2.000 likes a cada postagem para massagear o ego, né? Então, o que se tornou foi um esporte exclusivo para um esporte de gente carente. Pessoas que só querem, na verdade, o desejo fugaz de se sentir abraçado por uma galera, né? Um meio que, na verdade, não é mais o meio fisiculturismo, não é mais a mesma galera. E assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, e comecei a lidar com atletas aqui, tanto brasileiros que moram aqui, quanto americanos, e não só nas academias que passei, mas nos estudos, né, no dia a dia, né. Eu trabalho aqui numa loja de suplementos também, além de ser coach de fisiculturismo. Então eu lido com isso o dia inteiro. A primeira coisa que eu reparei chegando aqui era a motivação das pessoas por estarem no fisiculturismo, no bodybuilding, né? Aqui nos Estados Unidos, o bodybuilder, ele é um bodybuilder, ou seja, ele faz parte da construção do corpo dele, independente se ele pretende competir um dia ou não. E por isso, ele não faz a dieta dele pensando no dia do lixo, no dia que ele vai comer pizza, no dia que ele vai comer hambúrguer, no dia que ele vai comer sorvete. Porque não é objetivo, né? As pessoas perderam a questão do objetivo, né? Do porquê comecei com isso, de onde veio essa vontade de moldar o próprio corpo a um ponto extremo, a um ponto de que eu me sinta bem, a um ponto de que eu possa competir se eu quiser, ou a um ponto de simplesmente me sentir bem para chamar atenção para o meu próprio ego pessoal, né? E não ego para os outros, ego para mim mesmo. Acredito que isso foi um choque para mim, né? Aqui nos Estados Unidos. Eu já lidei com atletas americanos, atletas canadenses, atletas europeus, no Brasil, né, online. Inclusive muitos conhecem o Ben Lapierre, que é o BLP, o nick dele é mais conhecido como BLP, que é um canadense que eu conheço há muitos anos e é um atleta excepcional pessoa. Inclusive eu tenho uma entrevista com ele, para quem quiser checar, está no meu canal do Axel Tijuca no YouTube, e lá a gente conversou um pouco esse dia a respeito disso, do quão rápido estava se tornando a questão da informação ser dividida para todo mundo, e quão bom isso seria a longo prazo para o brasileiro, né? Acabamos chegando à conclusão que hoje em dia acredito que não foi teve um lado bom e um lado muito ruim, né?
Existem hoje atletas que falam abertamente pelo uso de drogas na internet, inclusive fazem vídeos de aplicações e coisas ilícitas, e as pessoas têm seguido essas pessoas como heróis, né? Heróis por uma questão de ideologia, né? Uma questão de acredito que aquela pessoa esteja fazendo certo, mas são pessoas que não pensam nas consequências daquilo. Se vai prejudicar uma maioria e se vai prejudicar o esporte na qual ela é incluída, inclusive, né? Além de todos os aspectos legais da coisa, né? Da seriedade, da ética do indivíduo que está fazendo aquilo, né? Esses dias eu postei uma publicação, inclusive sobre ética no Facebook, onde o pessoal curtiu muito, teve diversos curtidos e compartilhamentos, e explicando o pessoal, né, com uma visão aqui americana, digamos assim, do porquê é tão difícil no Brasil o esporte crescer num ponto econômico, né, num ponto do atleta conseguir um patrocínio bom e viver do esporte, né? E eu sou um dos grandes, uma das pessoas que acredita que a culpa é dos próprios atletas. Um grande exemplo disso é esse exemplo que eu usei agora do atleta que usa a imagem para o marketing negativo, né? Que é aquela coisa, eu vou fazer as coisas para chocar, para poder ganhar visibilidade, que é o cara falando sobre drogas, tirando fotos de drogas, botando a parte suja, né, na internet. O cara, ele vai ganhar um marketing negativo, mas ainda é marketing, é bom para ele, mas vai ser ruim para todo o resto, né? É o que acontece, gente. Falando de pontos econômicos e a diferença aqui dos Estados Unidos, né? O atleta aqui, ele sabe que ele é uma figura pública, um atleta que compete, tem patrocínio ou está à busca de um patrocínio. E por saber que é uma figura pública, querer lidar com o público, ele sabe que ele precisa vender uma imagem que seja vendível, né? Uma imagem que ele consiga passar para o público e o público consiga consumir aquela imagem e assim dar dinheiro, dar visibilidade e dinheiro ao patrocinador dele, né? Vocês têm que lembrar que o patrocínio é um investimento, né? Ninguém vai bancar o seu sonho de ser fisiculturista se você não trouxer um retorno para a empresa que está te dando dinheiro, está investindo em você, né? Então o que acontece, né? O pessoal esquece um pouco que você ser atleta, você ter um compromisso com o esporte, querer viver daquele esporte, você precisa viver de alguma forma. E qual é essa forma? Vendendo imagem, né? Vendendo imagem da sua performance, imagem do quão bom você é, né? E no caso do fitness, né, aqui nos Estados Unidos, o que eu reparo é o seguinte: existem caras aqui que são muito bons, inclusive eu comento aqui com as pessoas mais próximas que na minha academia, eu moro na Flórida, e na minha academia é comum o Flex Lewis e treinar lá de vez em quando. Para quem não sabe, o Flex Lewis é um Mr. Olympia até 212 libras, né? É o Mr. Olympia. E o que acontece? Existem muitos prós, muitos profissionais lá na minha academia. Então eu lido diariamente com essas pessoas, eu vejo as pessoas, vejo o que elas falam e converso com algumas delas, né? O que acontece é o seguinte: a diferença entre o atleta americano, um atleta europeu, tudo que eu falo aqui nos Estados Unidos também vale para a Europa, só que a Europa é um pouco menor o mercado, mas eles se comportam da mesma forma. Eles são mais vendáveis, né? Eles são pessoas que eles sabem vender a imagem dele e vender de uma forma correta e uma forma de que ele sabe que ele é um embaixador do esporte. Ele sabe que o que ele quer vender são as coisas boas. Existem as ruins, ninguém está falando para você ser um hipócrita, entendeu? Existem as coisas obscuras, mas o que as pessoas estão interessadas em comprar não são as coisas obscuras, são a saúde que você está levando a elas e as coisas boas que você pode levar para a vida delas, entendeu? E o patrocinador, ele quer que você venda isso, ele não quer que você venda as coisas ruins,
como qualquer outro patrocínio de qualquer outro esporte. Eu citei nesse post meu um amigo meu no Brasil, que é um empresário, que tem uma empresa grande de suplementos, e ele mesmo citou para mim: Hugo, eu não faço mais patrocínio de atletas de fisiculturismo. E eu perguntei por quê. Ele simplesmente porque atleta de fisiculturismo não sabe se vender, né? Diferentemente de um atleta, de um lutador, um atleta, um maratonista, um atleta até mesmo futebol, um atleta de hóquei ou voleibol, são comportamentos muito diferentes. E eu acredito que a grande culpa disso tenha sido o fisiculturismo se tornar algo tão popular antes do tempo, né? Uma coisa que, como eu disse, não é questão de ser popular, mas é questão do porquê as pessoas estão fazendo aquilo, né? Então, quer dizer, você não espera que o esporte cresça e você arrume patrocínio e viaje e seja um embaixador do esporte falando sobre drogas e falando sobre quão ruim o seu ex-patrocinador era por te dar só um pote de suplemento, de whey protein por mês, né? Você não cresce no esporte atacando outras pessoas e entrando em brigas infantis. Você não cresce no esporte sem se comportar como embaixador do esporte, a figura pública que você é. Isso não vale só para atletas, vale para qualquer pessoa do esporte, vale para treinadores também. A minha opinião pessoal, e quem me conhece sabe disso, é que as pessoas precisam de mais ética. As pessoas precisam saber que nós somos profissionais do esporte e não apenas pessoas que estão postando na internet como, sabe, normal, somos molecada, sabe, como se fosse um colégio, uma briga de colégio aqui, uma briga de colégio ali. Não, nós somos profissionais do esporte, lidamos com atletas que competem em federações profissionais. Então, quer dizer, amadoras que são profissionais. Então, quer dizer, isso precisa se mudar. Isso no Brasil precisa mudar. E essa é a principal diferença do brasileiro do bodybuilding brasileiro, bodybuilding internacional. E por causa dessa diferença, vem todas as outras diferenças que eu vou falar agora. A primeira diferença foi a mentalidade. A mentalidade do brasileiro é aquela de eu vou fazer aquilo porque me satisfaz, e eu quero atenção agora, eu quero ganhar agora, eu quero competir agora, eu quero fazer tudo agora. E por causa desse imediatismo, na minha opinião, vem todo o resto dos problemas que eu citei agora há pouco, né? Vem o abuso, vem a carência pela internet, a coisa do aparecer o tempo inteiro, discutir com as pessoas e por aí vai, que acaba trazendo uma imagem super negativa, né? Os abusos todos, o uso de óleo, né? dos óleos sintéticos nos músculos, no ADE, das locais e por aí vai, né? Das deformações todas e diversos outros problemas, né? Que eu poderia aqui falar durante horas sobre casos e casos e casos que foram à mídia da pior maneira possível. E eu acredito que faça parte sim da maneira que o esporte se desenvolveu no Brasil. Então vamos ao ponto 1, né? Os exemplos que eu irei usar vão ser aqui dos Estados Unidos, né? Que eu considero a Meca. E portanto, e também porque não muda muito o comportamento daqui para o europeu, né? O que muda geralmente é o tamanho do mercado, que aqui dos Estados Unidos é gigantesco, não tem comparação. Primeira diferença, a motivação, né? Aqui eu fiquei um pouco abismado no número de atletas que competem ou são atletas de fisiculturismo porque o pai também era, né? Aqui tem muito isso, né? O pai e a mãe são esportistas ou atletas ou já foram, e o filho normalmente segue os passos. Aqui nos Estados Unidos a questão do esporte, como todo mundo sabe, é gigantesca, né? Todo mundo pratica esporte alguma hora da sua vida, né? As crianças têm acesso a tudo, então o esporte aqui é uma coisa que está emaranhada no sangue dos americanos, né? E por isso é muito comum o americano normal, o americano que não é atleta, mas um pouco ativo, né? Principalmente as crianças, né? E adolescentes,
eles aprendem a treinar corretamente muito cedo, né? Então é comum levantamento olímpico e a criança aprender a fazer agachamento e terra e exercícios que no Brasil, por o Brasil ainda ser um país novo em relação a essa coisa toda do fitness, são exercícios que sinceramente muito atleta não sabe fazer, não faz mesmo, entendeu? Exercícios que seriam básicos, né? São exercícios multiarticulares básicos, mais completos que tem, né? Então, o que acontece? A primeira coisa daqui é a motivação, né? A pessoa entra naquilo porque ela já está imerso na cultura focada ao esporte, focada ao desenvolvimento físico da pessoa. Todo mundo sabe que aqui o futebol americano é imenso, o basquetebol, o beisebol, os esportes aqui estão emaranhados. Então, esse é o primeiro ponto, a motivação. A motivação vem da família, vem da cultura e, portanto, a criança, a pessoa, o adolescente ou até o adulto que começou tarde, ele já tem um background muito maior e muito mais fácil para interagir com bodybuilding no caso, porque o bodybuilding é a mãe de todos os esportes, como eu já citei antes, né? A musculação está emaranhada. Então, o cara que joga beisebol, ele vai fazer musculação da maneira para o beisebol. O cara que joga futebol americano, ele vai ter que fazer musculação. Então, de qualquer forma, isso já está emaranhado aqui. No Brasil, até hoje, você vê pessoas que são de outros esportes que não fazem musculação porque eles consideram uma coisa desligada, né? Uma coisa totalmente diferente. Esse é o ponto número 1. A cultura. A cultura é totalmente diferente e a partir da cultura vão subindo os degraus em respeito à dieta, protocolos e uso de ergogênicos. O ponto número 2 é a questão do treinamento, do próprio treinamento. Primeiro eu falei do porquê a pessoa começa, e aqui o ponto número 2 seria o treinamento, né? A questão de quanto a pessoa, os bodybuilders daqui, eles conseguem tirar do treinamento de musculação. No Brasil nós temos diversos bons nomes de musculação que são bem famosos. Inclusive temos o Sardinha, que dá um show na aula de biomecânica, e muitos outros, né? Muitos outros palestrantes e doutores que existem no Brasil, inclusive doutores que eu tive prazer de ter aula na UFRJ, né? O Dr. Roberto Simão e o Belmiro Salles. São grandes nomes na parte de treinamento de força, mas infelizmente são exceções, né? No Brasil existem bons pesquisadores, excelentes, talvez um dos melhores do mundo, sejam eles dois, porém não está enraizada no mainstream, né, no público geral. Aqui nos Estados Unidos o treino está enraizado, né, já na cultura, como eu disse no ponto anterior. Então o que acontece? As pessoas aqui treinam de forma muito mais intensa, dão um estímulo muito melhor, digamos assim, melhor é subjetivo, mas um estímulo diferenciado, né, os agrupamentos musculares, e por isso isso dá uma diferença, né? O brasileiro ele desacreditou muito na questão do treinamento, quando na verdade o treinamento ainda é a principal causa, né, da hipertrofia, né? Isso é meio óbvio. Sem o treinamento você não consegue a base para todo o resto acontecer. E o brasileiro ele tem pecado cada vez mais na questão do treinamento, acredito eu, principalmente depois de ter vindo morar aqui. O que eu tenho visto aqui é realmente pessoas que são pessoas que não têm intenção de ser bodybuilders competitivos, mas mesmo assim eles treinam de uma maneira totalmente intensa e desgastante, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso é a questão de dar importância também ao treinamento, né? Dar importância ao treinamento como uma maneira de você poder dar o estímulo correto para a hipertrofia e, além disso, poder desenvolver as partes do corpo corretamente, né? Sem assimetrias e sem problemas de postura, né? Postura corporal.
Então isso tudo deve-se ao treinamento correto, um treinamento intenso, ao estímulo correto ao músculo, né, nos treinamentos, a quebra de fibras realmente do jeito que ela deve ser. E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me abismou, né, me assustou logo de cara, é quão intenso esses americanos treinam. Não só os americanos, mas qualquer pessoa que venha para cá, por osmose, digamos assim, começa a mudar um pouco o seu próprio treinamento, né? Aqui é muito comum eu ver atletas na academia onde eu treino, na Athletic Factory, simplesmente em preparação, ficando na academia durante 4 horas, né? 3, 4 horas, né? Isso é normal, não é nada demais aqui, né? Eu tenho um atleta específico aqui, que eu conheço na academia, que ele vai fazer cardio 3 vezes por dia, né? E 1 hora de cardio cada vez que ele vai, ou seja, são 3 horas de cardio por dia. E quando eu li sobre isso, esse atleta falando que fazia isso, eu não acreditei até quando eu vi realmente isso acontecer, né? Isso é algo excepcional, porque é o tipo de atleta que ele não acredita naquilo que ele lê. Ele faz simplesmente o que funciona para ele e ponto final, sem explicações alongadas, sem teorias mirabolantes. Ele simplesmente segue o feeling dele a respeito daquilo, né? São pessoas que eles têm um feeling maior do seu próprio corpo e por isso eles vão até o limite. O treinamento é algo que o pessoal tem esquecido muito, 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 muito. Vocês principalmente que estão começando agora, que venham aqui assistir meu vídeo, vocês precisam dar mais importância ao treinamento, ao estímulo que você está dando aos seus músculos. E isso não é só para as pessoas que querem ser bodybuilders competitivos, isso também é para a saúde, né? Porque você, quando começa a treinar de maneira errônea, você pode causar diversos tipos de desequilíbrio ao seu corpo, né? E equilíbrios posturais que podem se tornar problemas mais tarde. Então, deem mais importância ao treinamento. Esse foi a principal diferença que eu notei aqui, né, quando eu cheguei aqui. Aqui a criança novinha ela já está aprendendo a agachar, a fazer levantamento terra, inclusive na escola, né? E no Brasil, infelizmente, nós estamos engatinhando, né, para essa direção ainda. Vamos chegar um dia, mas do mesmo jeito que o Brasil é o país do futebol, os Estados Unidos é o país do treinamento, né? A verdade é essa e a verdade seja dita. E chegamos ao ponto do camarada que ele já treina e ele sabe o que ele quer e por isso, pelo treinamento dele, não necessariamente ele quer ser bodybuilder, mas ele começa a dar uma atenção maior na suplementação e na dieta dele, né? A suplementação mesmo é uma coisa que é muito mal entendida hoje em dia no Brasil, né? Pelo fato dos suplementos serem muito caros no Brasil, e realmente eu entendo, inclusive eu respeito e até de certa forma concordo com a opinião de muitos brasileiros em não utilizar suplementos e gastar o que realmente interessa a um atleta, que seria a alimentação e recursos ergogênicos. Eu concordo totalmente, né? Mas é o que eu digo para as pessoas. Não é porque não funcione, não seja válido no Brasil, que não funcione, né? Aqui nos Estados Unidos, outra coisa que me assustou muito, muito mesmo, é o número de pessoas que eu acredito piamente que sejam naturais, no sentido que a gente chama de que nunca fez ou não faz uso de recursos ergogênicos, e que tem realmente um corpo bem desenvolvido, um corpo que muitos seriam céticos e dizer que aquela pessoa nunca fez uso de recurso nenhum. E pela minha experiência, eu acredito que eu tenha encontrado umas pessoas que estão realmente falando a verdade a respeito disso. O que acontece? O uso de suplementos aqui nos Estados Unidos também é bastante enraizado, e eu, por conviver e trabalhar numa loja de suplementos também, aqui na Flórida, em Coral Springs, eu também lido com isso todos os dias. E é comum eu atender clientes
acima de 50 anos, né? Clientes que estão numa loja de suplementos procurando algum tipo de melhora para a saúde ou melhora de performance mesmo na academia ou em algum esporte através do uso de suplementos, né? Isso eu acho uma coisa sensacional daqui dos Estados Unidos, por ter uma economia forte e o uso de suplementos é uma coisa bem barata e acessível a todos. O uso de suplementos aqui é uma coisa banal, é uma coisa que realmente não tem comparação e infelizmente ajuda muito, muito, porque além do uso bastante de suplementos aqui, nós temos, por causa disso, temos pessoas experientes que conseguem colocar o uso de suplementos de maneira correta na vida das pessoas, e isso traz resultados sensacionais, entendeu? Eu mesmo, como um grande cético de suplementos, assim que eu vim morar aqui, eu estou vendo diferenças absurdas na minha qualidade de vida com o uso de suplementos. Isso não quer dizer que você precise deles, mas quer dizer que eles vão te ajudar na sua qualidade de vida, sem dúvidas nenhuma, não tem dúvidas a respeito disso. A qualidade de vida vai influenciar diretamente nos seus ganhos para o bodybuilding, né? Isso é algo que as pessoas não podem esquecer. Você não vive isolado numa academia, numa caverna, né? Você precisa trabalhar, você tem seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos amorosos, você tem seu trabalho, como eu disse, você tem o seu sono, você tem a sua vida, né? Então, existem suplementos que vão te ajudar a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Uns suplementos que vão te ajudar a dormir, suplementos que vão regular, até mesmo trabalhar em sinergia com seus recursos ergogênicos, que são suplementos que ajudam os seus hormônios a trabalharem de uma forma melhor, ajudam o seu sono, ajudam a sua liberação de hormônio do crescimento durante o sono, e por aí vai, né? A gente pode falar de uma gama infinita de suplementação que existe aqui nos Estados Unidos, que vai ajudar as pessoas, e que suplementos que até existem no Brasil, mas o preço deles são tão caros que realmente o atleta comum, o atleta de médio porte, ele não consegue bancar ou realmente acha que não vale a pena. E isso é um ponto que eu gostaria de citar aqui e frisar bastante. O uso de suplementos ajuda sim na qualidade de vida. Por ajudar na qualidade de vida, ajuda no seu ganho de massa muscular, ajuda no seu cutting, ajuda na sua preparação, ajuda no seu off. E por aí vai, né? Isso também causa uma grande diferença. Ainda falando da dieta, né, que a suplementação entra na parte da dieta, a gente pode falar também dos diversos tipos de produtos que temos aqui. Existem suas vantagens e desvantagens, não estou falando que os Estados Unidos é perfeito, mas em diversos produtos aqui que são acessíveis a todos e que ajudam também a manter a pessoa numa dieta mais saudável, uma dieta mais focada ao ganho de massa muscular, uma dieta mais limpa. Nos meus vídeos também, no meu próprio canal, eu já cito alguns, mas os mais famosos, os exemplos mais famosos seriam leite de amêndoas, né? Diversos produtos zero caloria, diversos produtos orgânicos. É muito fácil adquirir produtos orgânicos aqui, 100% orgânicos. As carnes que são as chamadas grass-fed, né, que são as carnes vermelhas de bois que só comem grama, né, que seriam orgânicas também. E os próprios ovos free range, né, que são os ovos de galinha, que são criadas abertamente, não são aquelas galinhas criadas em cativeiro, né? E por aí vai. Existem diversos exemplos também a respeito disso, e ajuda sim na sua dieta de maneira astronômica, né? Uma coisa absurda. Imagina você fazer uma dieta de produtos totalmente orgânicos durante um ano e uma dieta de produtos totalmente, digamos assim, artificiais, industrializados durante um ano, né? Isso vai melhorar não só a sua vida em relação à estética, mas em relação à saúde geral, né?
E aqui é muito fácil você arrumar esses tipos de produtos. Isso é um ponto crucial da diferença, né, aqui dos Estados Unidos. E, portanto, ainda entrando na questão da dieta, e eu já vou falar de números de preparação para vocês, que eu sei que vocês estão interessados em saber também um pouco mais da coisa na prática. Eu vou falar agora das diferenças de protocolos de dietas que eu vejo aqui dos Estados Unidos para o brasileiro, né? De imediato eu já posso falar, o brasileiro ele acostumou muito em pensar dentro da caixa, né? Nós brasileiros nós temos a mania, acho que não só brasileiro, seria um pouco injusto falar disso, mas todos nós, né? O ser humano em si, ele tem a mania de, depois que ele aprende alguma coisa que funciona, ele só quer fazer aquela coisa, né? E no Brasil seria a questão de baixar os carboidratos para fazer dieta de preparação, né? Para baixar o percentual de gordura. Eu acho ainda ser uma forma muito eficiente, mas temos que pensar que todo mundo é diferente, todo mundo tem um metabolismo diferente, genética diferente, rotina diferente, dieta diferente, e uso de drogas, substâncias ergogênicas totalmente diferente. Então você não pode tratar as pessoas de maneira igual, né? Falar que aquela coisa vai funcionar para todos, que não vai. Uma coisa que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que eles comem muito mais carboidratos, muito mais. Chega a ser uma coisa que no Brasil a maioria dos coaches dariam risada, mas que funciona, né? No Brasil é muito comum uma preparação você baixar o carbo do atleta, o carboidrato, e até fazer uma dieta de jejum intermitente, que tem sido muito popular também nos últimos tempos. Aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei, uma coisa que me deu um choque logo foi a questão dos carbos. Aqui eu conversei já com 3 atletas que fizeram preparação aqui, e os 3 me falaram que o dia de carboidratos baixos deles seriam 150 gramas de carboidratos, né, por dia, isso em preparação. 150 gramas de carboidrato, lembrando que eu estou falando de gramas de macros, não gramas de peso, então seriam bastante coisa, né? Isso seria o carboidrato de 3 atletas específicos que eu vi em preparação aqui, 3 atletas muito bons. Isso é uma prova de que as pessoas precisam pensar um pouco mais fora da caixa e testar coisas diferentes, ao invés de achar que só aquele método é o que funciona, aquele método é o que dará certo. Existem diversos métodos, os métodos estão aí para serem usados, e não existe certo e errado nesse jogo, gente. Não existe certo e errado. Não existe coisa que causa efeito X, nem coisa que causa efeito Y. O que existe é uma amostragem de pessoas que tiveram aquele tipo de efeito, mas isso não quer dizer que seja uma regra. Então, abram mais a cabeça em relação à dieta e testem as coisas, né? Testem produtos diferentes, testem estratégias diferentes, alimentos diferentes, e com certeza você vai pegar um pouco mais disso, você vai ganhar experiência e conhecer um pouco mais seu corpo para poder assim aperfeiçoar o seu método o seu bodybuilding, digamos assim, né? Por sua vez, né, o ponto que todos querem ouvir, que seriam do uso de recursos ergogênicos, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença que você tem visto aí? E o que você pode falar dos recursos de ergogênicos, dos hormônios, né? Daí dos Estados Unidos, né? Bom, o que eu posso adiantar para você logo de cara é o seguinte: é completamente diferente, é como se fosse outro mundo. Outro mundo em que sentido? Primeiro, o sentido da aquisição e do acesso, né? O Brasil está com acesso, como eu já citei antes, muito banalizado, então como o mercado está muito quente, o mercado negro de substâncias ergogênicas está tão quente no Brasil, isso vai criando espaço para muitos produtos falsificados, produtos de segunda linha, produtos subdosados e pessoas de intenções não tão boas ganhando dinheiro com isso, né? Isso, somado também à impunidade dos crimes no Brasil, cria basicamente o
o ambiente perfeito, né, para as pessoas fazerem o uso da pior maneira, né, da comercialização da pior maneira de produtos falsificados no Brasil. A primeira diferença que eu noto é que no Brasil tá completamente descontrolado o uso de hormônios e o mercado de hormônios, né? Então o que acontece? Os produtos estão de péssima qualidade, os produtos que são de boas qualidades é difícil de se encontrar e, sinceramente, no Brasil não digo nem que é um passo atrás, mas é uns 10 passos atrás em termos de qualidade de produto. Em compensação, por ter a lei mais frouxa, o Brasil tem uma capacidade melhor de abastecer os atletas com diversos fármacos que você pode comprar, qualquer pessoa pode comprar sem receita na farmácia, né? Termogênicos e estimulantes tireoidianos e por aí vai, né? O Brasil, você consegue comprar qualquer citrato de tamoxifeno, que é uma droga que usamos para ginecomastia, você consegue comprar em qualquer farmácia sem receita alguma e sem controle nenhum. Até o fato da seringa, né? Seringa e agulha, né, para as aplicações, você compra sem problema nenhum. Já na Europa e no Brasil, nos Estados Unidos, me desculpe, nos Estados Unidos e na Europa é uma coisa completamente controlada, né? Um controle totalmente rigoroso. Você não consegue comprar nem que seja uma seringa aqui nos Estados Unidos sem a prescrição médica devida. Ou até mesmo um remédio para ginecomastia, né, que no Brasil é tão comum você usar o tempo inteiro. Quem dirá outras substâncias como o HCG, né, que é usado para hipogonadismo, né, uma substância usada bastante no Brasil, no bodybuilding, não só no Brasil, em qualquer lugar, e entre outras coisas, como um antiestrogênio, um anastrozol e por aí vai. No Brasil é fácil, chega a ser risível, né, o acesso a essas drogas, e nos Estados Unidos aqui não tem isso, né? Se você quiser isso, você vai ter que ir no médico pegar uma prescrição específica para isso. Mas Hugo, então por que aí os bodybuilders eles conseguem tudo, né? Então, como eu disse, aqui por ainda ser um esporte que o culto dele é muito exclusivo, né, por ser um esporte que realmente só entra quem quer muito, não existe essa banalização toda, depois que você entra você consegue sim o acesso a isso tudo. Mas eu já te adianto, aqui é bem mais caro que no Brasil, né? O brasileiro ele reclama muito, né? Eu já escutei muito atleta reclamando dos preços no Brasil, mas aqui é muito mais caro. Eu vou dar um exemplo aqui no vídeo, por exemplo, 10 ml, 10 mililitros de acetato de trembolona, que é uma droga totalmente usada vastamente no bodybuilding, principalmente em preparação. 10 ml de trembolona no Brasil seriam quanto? Seriam coisa de R$120, R$130. Aqui nos Estados Unidos, os mesmos 10 ml de trembolona são $150, né? Comparando, né? Lembrando a vocês que R$10 e $10 teoricamente são a mesma coisa, mas não são, porque o poder aquisitivo de $10 aqui é muito maior do que R$10 no Brasil. Então é bastante caro, né, o preço dos produtos aqui nos Estados Unidos. O que acontece com os atletas maiores é que eles têm ligações diretas com farmácias aqui. Existe muito patrocínio de farmácias manipuladas aqui, de produtos manipulados. E aqui as farmácias de manipulação eles podem fazer qualquer tipo de substância. Então não é que nem o Brasil, onde, por exemplo, o estanozolol foi proibido e por farmácias de manipulações, né, teoricamente. A trembolona não pode ser feita em farmácias de manipulação e por aí vai. Aqui nos Estados Unidos, a farmácia de manipulação, eles podem fazer qualquer coisa. Então, o que acontece é que os atletas eles têm o patrocínio ou contato de alguma farmácia de manipulação e faz tudo pela farmácia, né? O Anavara, que é bastante usado também, que seria a oxandrolona, é bastante usado. E outro detalhe importante que eu citei, que eu não citei na parte de suplementos, mas que eu não considero muito suplemento, mas eles seriam a parte dos pró-hormonais, né?
Aqui nos Estados Unidos o uso de pró-hormonal é muito comum, né? E os pró-hormonais aqui não são brincadeira não, gente, são realmente esteroides que são legalizados, né? São esteroides que os químicos tiraram uma certa molécula, um certo tipo de ligação química diferente, e por causa disso o FDA não consegue controlar, não consegue rastrear essas substâncias, e elas acabam se tornando esteroides legalizados. Existem esteroides, os mais comuns aqui são os esteroides, os pró-hormonais, que são mais similares ao Anavar, né, que seria a oxandrolona, e são vendidos livremente, sem problema nenhum, né? Eles acabam sendo um pouco mais tóxicos ao seu corpo, porque eles vão ser metabolizados diversas vezes pelo seu fígado até se tornarem o esteroide, né? Então quer dizer que o esteroide em si, então quer dizer que eles são bastante tóxicos, mas são bastante vendidos aqui sem problema nenhum. Se você tiver mais de 21 anos, você chega em qualquer loja que tem um pró-hormonal, você pode comprar normalmente, né? E isso acaba se tornando também uma saída para o pessoal que não quer entrar na parte ilegal da coisa, né? Você consegue fazer tudo na perfeita, comum legalidade, né? A respeito das quantidades comuns do uso de substâncias ergogênicas aqui, é complicado dizer, porque o que acontece na minha crença pessoal, os números estão tão absurdos no Brasil de uso de ergogênicos, simplesmente porque eu acho que existe muito produto falso, né? Muito produto subdosado, e muitas vezes não é culpa nem do laboratório que fabrica, muitas vezes é culpa do sal que é importado da China, né? Isso acontece muito. Então é complicado falar um pouco disso, mas o que eu posso falar aqui não seria a respeito do dos números de miligramas por semana que se usa aqui nos Estados Unidos, mas o que eu posso falar é da intenção, né? As pessoas aqui começam na intenção de usar bem menos, né? De usar a menor dose possível para o maior efeito, né? Que seria a maneira mais inteligente que o pessoal está esquecendo de fazer, né? Na minha opinião também, de novo, o melhor bodybuilder é aquele que consegue usar menos e fazer mais, né? Sem dúvida alguma. Isso vai deixar a tua carreira mais longa, vai fazer menos estrago ao seu corpo e provavelmente você vai gastar menos dinheiro, podendo então investir numa dieta melhor e por aí vai, né, na tua qualidade de vida. Isso está sendo um pouco esquecido. Aqui nos Estados Unidos, acredito que sim, existem produtos de melhor qualidade que no Brasil, produtos ergogênicos, né, legais e ilegais, no mercado negro inclusive, porque acredito que a impunidade aqui não seja tão absurda, né, que nem no Brasil. Então, assim, como a política existe no mundo inteiro, acredito que o cara que faça coisa que, digamos assim, por baixo dos panos e ainda faça coisa subdosada, ele acaba rodando de alguma forma. Então o que acontece? Acredito que até o nível de honestidade das pessoas aqui dos laboratórios seja um pouco maior do que no Brasil, né? Existe também aqui muito importação de produtos do México, mas acaba sendo um produto um pouco de grade B, né? Da grade B, né? Ninguém procura usar muito esses produtos aqui não. E existe também muita importação do México, do Canadá, que também dizem que ter produtos muito bons. A respeito de ergogênicos, basicamente a diferença é essa. São um pouco mais caros, qualidade é um pouco melhor, e as pessoas têm um pouco mais de cuidado ao usar por causa disso, né? Eu vejo doses no Brasil que realmente eu não acredito que a pessoa esteja tomando aquela dose de verdade, deve ter menos, porque colaterais não tem, né? Muita gente não tem colateral. Aconteceu até uma coisa engraçada aqui, né? Que eu já citei até para o pessoal do meu canal, já tinha feito um vídeo sobre isso, que eu mostrei o vídeo de um cara famoso no Brasil que vocês conhecem, que começou a colocar vídeos e vídeos de aplicação, né, de uso de esteroide na internet, e eu mostrei esse vídeo para um americano que é pró na academia, né, ele é profissional, e
pelo menos 2 vezes o tamanho do cara que vocês conhecem aí no Brasil. E ele deu risada, ele falou, não é possível que essa pessoa use essa quantidade toda, porque eu, quando peguei meu Procard, eu estava usando pelo menos metade disso. Então, quer dizer, eu não acredito não que as dosagens estejam corretas no Brasil. Eu acredito que sejam menores e o mercado se acostumou com drogas piores, né? Acredito nisso, né? Eu resolvi falar um pouco disso também, porque seria hipocrisia não falar de drogas aqui num vídeo sobre bodybuilding, né? Porque realmente o que a gente pode falar, o bodybuilding ele não foi criado a partir de drogas, mas as drogas fazem parte do bodybuilding. É o que eu falo para todo mundo, tenham muito cuidado, né? Principalmente aí no Brasil, onde a situação está preta, as coisas estão muito banalizadas. Não esqueçam o porquê de vocês terem começado com isso, e não se tornem apenas uns drogados que levantam pesos, né? Uma coisa é você fazer o uso de todo o arsenal possível para você atingir o seu objetivo, né? Quando o seu objetivo é ser um bodybuilder, tá? Independente se você compete ou não, se seu objetivo for um bodybuilder, faça uso de todo o arsenal possível, de maneira inteligente, de maneira que te dê longevidade, de maneira que você possa um dia usufruir disso sem maiores problemas, né? E ao mesmo tempo não esqueçam do objetivo de vocês, né? Você quer ser um bodybuilder, né? Você não quer usar recurso ergogênico A ou B só por usar para se sentir bem. Nesse caso você não vai ser um bodybuilder, você vai ser um drogado que levanta pesos. Então muito cuidado com essa diferença. Hoje em dia eu vejo muito drogado que levanta pesos na internet e vive numa fantasia pessoal de que é um bodybuilder, mas não é. É uma pessoa que você vê claramente que gosta de comer lixo, junk food, é uma pessoa que gosta de treinar de vez em quando, o famoso cara, olha só, eu como lixo, eu treino às vezes só e o meu bodybuilder funciona. Não, você não é bodybuilder, porque o bodybuilder de verdade ele gosta de treinar, o bodybuilder de verdade ele gosta de fazer dieta, o bodybuilder de verdade ele gosta de estudar, e o bodybuilder de verdade ele faz uso de hormônio não porque ele gosta, ele faz uso de hormônio porque ele precisa. Essa é a grande diferença. O cara, quando não gosta de treinar, não gosta de estudar sobre isso, não gosta de fazer dieta e faz uso de hormônio porque gosta, ele se torna um drogado. Então, a mentalidade principal, o resumo todo do vídeo é esse. Sejam bodybuilders, pensem direitinho nas coisas que vocês fazem, não sigam manada nenhuma, pensem fora da caixa, sempre fora da caixa, a respeito de dieta, a respeito de ergogênicos, a respeito de treinamento, né? Treinamento eu digo um pouco menos, porque treinamento básico não existe mais o que inventar, né? O que você tem que procurar no seu treinamento é o que funciona para você na base daquilo que já existe. E na dieta, pense fora sempre da caixa, pense sempre fora da caixa, veja o que funciona para você, e no recurso de ergogênicos, o mínimo com a máxima eficácia, sempre, por diversos motivos diferentes. Eu posso citar aqui diversos motivos, financeiros, motivos de saúde, motivos até mesmo de performance, né? Quanto mais se usa, mais intoxicado você fica. Então menos você quer jogar para dentro do seu corpo, em relação a qualquer tipo de coisa, inclusive a suplementos. Então quer dizer, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, o vídeo ficou bem longo, eu tenho essa coisa eu gosto de fazer uma coisa mais informal, e para quem quiser acessar, procurar mais sobre mim, minha página do Facebook é o Axel Tijuca, AXL Tijuca, com J, e no meu YouTube também o mesmo nome, quem quiser procurar lá, eu tenho um canal do YouTube, e o Team That Face é o meu time de consultoria, quem quiser procurar saber mais, é só me procurar no Facebook, né? E é isso aí, galera. Obrigado aí por tudo. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. E é isso aí. Muito obrigado.